Olá, telespectador da TV Mundo, estamos começando mais um Mundo Radar, trazendo informações, notícias, entrevistas. Hoje eu estou aqui com o Dr. Luiz Eduardo, diretor científico da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Muito obrigado pela participação, Dr. Luiz Eduardo. Olá para todos, é um prazer estar aqui com vocês. Agora, Dr. Luiz Eduardo, as doenças reumáticas, para a gente começar aqui esse nosso bate-papo, até para que os nossos telespectadores tenham noção do que se trata esse assunto, eu gostaria que o senhor explicasse para nós o que são essas doenças. As doenças reumáticas são um conjunto heterogêneo e muito amplo de doenças que comprometem as pessoas nas várias faixas etárias, desde crianças, adultos até idosos e de ambos os sexos. Há uma predileção pelas mulheres, mas também os homens são comprometidos. E esse conjunto, que compreende mais de 120 doenças, ele é muito heterogêneo, muito diferente entre si. Há doenças que são caracterizadas por muita dor, outras não têm dor. Algumas têm deformidades, outras já não causam deformidades. Outras causam lesões em órgãos internos muito graves e ameaçam a vida e muitas vezes levam à morte. E outras já não têm essa característica. A pessoa padece daquela doença por muito tempo e não tem nenhum comprometimento vital. Então é bastante heterogêneo o mundo das doenças reumáticas. Essas seriam as principais características, as dores, questões de pele, na sua opinião seriam as principais, vamos dizer, características da doença? Eu diria que dor talvez fosse um dos principais sintomas, principalmente as dores no sistema músculo-esquelético, né? Ossos, articulações, às vezes na própria carne, a pessoa pode referir a dor, mas principalmente em articulações. Pode vir acompanhado de processos inflamatórios, que é inchaço, vermelhidão local ou não, né? E também manifestações cutâneas, você falou corretamente, são relativamente frequentes, mas de novo, em algumas delas, em outras a gente já não tem isso. Curiosamente, algumas doenças reumáticas podem não apresentar dor, né? Então o mundo da reumatologia, na verdade, ele é bastante amplo. Agora, na questão de tratamento, há tratamento para todos os casos de doenças reumáticas? Sem dúvida. Algumas delas são perfeitamente controláveis, aliás, a maioria delas são perfeitamente controláveis. A cura não existe para todas. Muitas das doenças reumáticas são doenças que a gente chama de crônicas, como várias outras doenças que a gente conhece, o diabetes, a hipertensão, mas procurando o auxílio médico, e quanto mais cedo, melhor, a pessoa tem capacidade, ou tem a possibilidade de uma vida normal, com a manutenção dos seus planos normais de vida, profissionais, familiares, desde que cuide bem da sua doença. O senhor disse que tem várias doenças, né? Várias doenças reumáticas. Quais são os nomes dessas doenças? Até porque os nossos telespectadores devem ter familiares, amigos, que às vezes têm uma doença, mas não sabem dessa ligação com a doença reumática. Claro, claro. Algumas das mais comuns, as mais frequentes, são a osteoporose, a fibromialgia, a artrite reumatoide, o lúpus, a artrose ou osteoartrite, a gota, a febre reumática. Então são várias dessas doenças que certamente alguns de vocês, telespectadores, têm familiares com alguma dessas doenças. Normalmente elas são hereditárias, a pessoa nasce com uma predisposição genética. De onde vem a doença reumática? A predisposição genética, ela existe para muitas doenças em geral e também para doenças reumáticas. Eu não diria que é uma doença hereditária do tipo, por exemplo, de uma anemia falciforme, né, que é aquela doença que você vê nitidamente a hereditariedade de pai para filho, né? Neste caso, então, da anemia falciforme, ela é especificamente hereditária? Bastante hereditária. No caso das doenças reumáticas, o que a gente observa é uma tendência nas pessoas que têm parentes com aquela doença de ter uma chance maior de ter a mesma doença. Agora, essa chance não é uma chance enorme, né? Mas é uma pessoa que ela
tem uma maior probabilidade do que a população geral que não tem aquela doença. Em que idade normalmente começa a se desenvolver a doença? Crianças, por exemplo, podem ter doenças reumáticas? Crianças podem. A idade preferencial da maioria das doenças reumáticas está entre os 20, 55, 60 anos de idade. Essa é a faixa etária mais atingida. Mas crianças, jovenzinhas e adolescentes e pessoas idosas também apresentam as doenças reumáticas. E quais seriam as doenças principais no caso das crianças? Na criança, as principais são a febre reumática, né, e a artrite idiopática juvenil, que são doenças. A febre reumática ela compromete as articulações, pode comprometer o coração, né, a pele, pode comprometer o sistema nervoso central e a criança passa a ter uns movimentos esquisitos. E a artrite idiopática juvenil compromete principalmente as articulações, podendo levar a deformidades. Agora, do ponto de vista histórico, doutor Luiz Eduardo, quando surgiram as primeiras doenças reumáticas no mundo e quando elas chegaram ao Brasil? As doenças reumáticas elas estão presentes desde que a humanidade é a humanidade. Na verdade, há fósseis, como as doenças reumáticas frequentemente comprometem articulações e ossos, e essas são estruturas preservadas nos fósseis, há fósseis em que a gente consegue detectar a evidência bem objetiva de algumas doenças, como a espondilite anquilosante, que ela como que solda a coluna vertebral, né? Uhum. Então, nesses fósseis a gente consegue constatar que essas doenças são históricas. E, obviamente, no Brasil sempre existiram, até mesmo nos índios pré-Álvares Cabral. Tá certo. A gente vai continuar aqui esse bate-papo com o Dr. Luiz Eduardo. Eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco dessa nossa entrevista a respeito das regiões, dos estados onde se concentram maiores números de casos das doenças reumáticas, mas o Dr. Luiz Eduardo me responde na sequência do Mundo Radar.